Olá, chicos! Buenos dias, buenas tardes ou buenas noches. Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Jameson Mesquita e hoje nós vamos trabalhar mais uma aula para o 8º ano do ensino fundamental. Tudo bem? Olha lá, a nossa aula de hoje vai ser sobre o impacto dos aspectos culturais diferentes na comunicação. Ou seja, como que a cultura também expressa o seu impacto na comunicação em língua espanhola. É o que nós vamos ver hoje. Vamos lá, vem comigo. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar da Netflix, certo? Caso você tenha acesso, eu vou iniciar a aula de hoje sugerindo para vocês. Quem puder, assista esse filme, Pachamama, lá na Netflix, certo? Ele vai estar abordando vários elementos culturais que nós vamos falar hoje, certo? Então, observem. Ele já mostra na própria imagem vários aspectos e é o que nós vamos falar pouquinho a pouquinho aqui hoje. Tranquilos? Vámonos, venga comigo. Pachamama. Pessoal, primeiramente, Pachamama é uma palavra indígena do Peru, já vamos ver um pouquinho mais sobre isso, e significa Mãe Terra, certo? E tem vários aspectos culturais que os povos do Peru, da Bolívia, da Argentina, do Equador, eles utilizam até hoje acerca da Pachamama, certo? Olha lá comigo, ó. Pachamama e la cultura inca. Espero que vocês já saibam que o povo inca é o povo que estava aqui na região do Peru, Bolívia principalmente, Equador também, ao redor da Cordilheira dos Andes, eram os povos indígenas que habitavam antes da chegada dos espanhóis. Certo? Então, olha lá. Esse filme, gente, em especial, ele vai trabalhar a cultura inca, os costumes e a comida. Vamos em espanhol? La cultura inca, las costumbres e la comida. Só voltando, pessoal, eu falei las e é assim mesmo, tá? Las é uma palavra em espanhol, las costumbres. Costumbre é uma palavra em espanhol que ela é feminina no espanhol e em português ela é masculina, certo? Por isso que ficou las costumbres. Vamos seguir? Machu Picchu. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse lugar também no Peru, certo? Por exemplo, quando você escuta alguém falar, vou viajar para o Peru, a pessoa já fala Machu Picchu, certo? El Valle Sagrado de los Incas. Principalmente, é para onde as pessoas vão com maior frequência lá no Peru, para conhecer esse vale sagrado onde os incas viviam, certo? Agora eu faço uma pergunta. Que relação tem com o espanhol? Ou seja, qual é a relação que esse vale sagrado e a cultura inca em geral tem a ver com a língua espanhola? É o que a gente vai ver agora. Olha lá. La cultura inca es muy rica hasta los días de hoy. Y hasta los días de hoy posee influencias en los pueblos andinos, en especial Bolívia e Peru. Pessoal, quando nós falamos povos andinos, sempre que vocês escutarem essa expressão, povos andinos, são aqueles povos que vivem ali ao redor da Cordilheira dos Andes, certo? E nós vamos conhecer um pouquinho deles também. Vamos lá? Olha lá. Las ropas, las costumbres ou las comidas, como já havia dito. Olha essa imagem que está aí, gente. Quem olha essa imagem já pensa, deve ser um peruano ou um boliviano. Calma, não é bem assim, não vamos generalizar, certo? Tudo bem, é uma vestimenta típica dos povos andinos, principalmente os incas, certo? Por isso que eles utilizam essa vestimenta. Essa vestimenta serve também para aquecê-los, porque lá na Cordilheira dos Andes é bastante frio. Vámonos seguindo. Agora vamos falar sobre a língua. Que influência esses povos indígenas possuem na língua espanhola? Bom, nós sabemos que aqui no Acre, por exemplo, nós temos uma influência de muitas palavras que nós falamos que são de origem indígena, certo? No espanhol, isso também vai acontecer. Olha lá comigo. Hoje em dia, el quechua, la lengua oficial de los incas, es hablada por más de 10 millones de personas. Ou seja, pessoal, a língua quechua, até hoje em dia, ela é falada lá no Peru, lá na Bolívia, certo? Os povos seguem utilizando essa língua. Inclusive, é uma das línguas cooficiais do Peru, certo? Na Bolívia, nós temos, além do quechua, o aymara, ou, como se fala também, aymará, certo? Então, veja, quechua é a principal língua do povo inca, certo? É a língua oficial, vamos colocar assim.
E eles utilizam até hoje em dia, nesses países que estão lá. Olha lá, ó. Chile, Argentina, Equador, Colômbia, Bolívia e Peru. Perguntinha. Que relação esses países têm? Eles falam espanhol muito bem, vocês estão demais hoje, mas tem mais. O que acontece nesses países? Todos eles são cortados pela Cordilheira dos Andes. Entenderam agora a relação lá do começo? Os povos andinos, o quechua e o espanhol. Tem essa relação. Todos eles são povos que estão em torno da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes atravessa todos esses países. Porém, vámonos a quedar en especial con Perú. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque en Perú es donde hay más personas que hablan el quechua. Y vamos también conocer estas influencias que el quechua posee. Vámonos. Sígueme los buenos. La lengua quechua dentro del español. ¿Es posible, profesor? Yo te digo que sí. Yo te digo que sí, yo te digo que sí, yo te digo que sí. Muchas veces yo voy a decirte que sí. Como eu havia falado anteriormente, no português nós temos a influência de línguas indígenas? Sim. No espanhol, é claro que nós também vamos ter. É um fenômeno natural. Isso vai acontecer em todas as línguas que possuem esse choque cultural de europeu com indígena. Vai acontecer esse choque. Olha lá. Conhecem esse espaço? Conhece algum lugar parecido? Olha essa frase. Vamos jugar futebol en la cancha del barrio. Você já sabe o que significa, certo? Vamos jogar futebol na quadra do bairro. Observa, gente, a palavra cancha é uma palavra que tem origem quechua e se utiliza em espanhol em todo o mundo para falar principalmente de espaços onde se pratica deporte. Principalmente as quadras que nós temos aí nas escolas. Os campos de futebol também são chamados de canchas. Certo? Vamos seguir então. El jefe de uma comunidade del Império Incaico. Olha só. Esse daí, gente, é aquele como se fosse o líder da tribo Inca, certo? Ele vai ser chamado de cura. Olha só. El cura siempre sabe qué hacer. ¿Por quê? Porque ele é o jefe de uma comunidade. Professor, o que significa cura? Pessoal, essa palavrinha cura, vamos ter dois significados que nós vamos poder utilizar em espanhol para ela. Quer ver? Olha lá. O primeiro, é claro, o chefe de uma tribo. E o segundo, também se utiliza no espanhol principalmente para designar um padre, certo? Então, além de padre, ele também é chamado de cura. Está bem? Nos dois casos, el cura siempre sabe qué hacer. Tranquilo? Fácil, né? Vamos seguir? Côndor. Já ouviram falar nessa ave? Côndor. Ela é a ave símbolo da Cordilheira dos Andes, por isso que possui essa influência aí também. E claro, o seu nome também deriva do idioma quechua. Tá vendo, pessoal, como esse impacto cultural tem relação com a língua? Muitas palavras nós vamos ter de origem indígena utilizada na nossa língua espanhola. Côndor. Vejam, essa é uma ave enorme, tá, pessoal? É uma das aves mais belas que vocês possam ver por aí voando. Aqui no Acre, claro que não, porque ela é típica da Cordilheira dos Andes. Parece com alguma que você conhece, né? Fala aí. É, essa aí mesmo. Lhama. Conhecem esse animalzinho lindo, fofo, que muitas pessoas adoram, justamente por isso que é fofinho. A lhama é uma palavra que também vem do vocabulário inca, certo? Por quê? Porque ele era um meio de transporte do povo inca. Esse animal é como se fosse um camelo lá no deserto, certo? Ele é utilizado para carregar carga, até como animal de estimação também, mas principalmente para carga. Por quê? Porque eles sobem aquelas montanhas e fica difícil subir com os pesos nas costas. Então, eles utilizam uma llama. Exemplo, mi llama es blanca. Minha llama é branca. Tranquilos? Puma também é um outro animal bem conhecido, até por essa logomarca de uma marca bem famosa que nós temos aí de artigos esportivos, utiliza o puma, que é uma espécie de felino. Não é a onça, tá? Não é a nossa onça pintada. É um tipo diferente de felino que também tem nessas regiões, certo? Vamos fazer um exercício rapidão, pessoal? Olha lá, ó, que eu botei para você.
Qual palavra que podemos utilizar para chamar um padre? Lembra que eu acabei de falar que nós temos uma palavra que pode ser utilizada tanto para padre como para o líder de uma aldeia? Qual é? El cura ou el líder? Qual é, pessoal? É claro que você falou el cura porque você já aprendeu, certo? É uma palavrinha a mais que nós temos. Então, el cura nós também podemos utilizar para padre. Ou também para qualquer tipo de líder religioso, tá, pessoal? Não somente para padre. Para pastores também, qualquer outro tipo de líder religioso. Vamos para a próxima? Olha lá, ó. La cultura inca es muy rica y hasta los días de hoy posee influencias en los pueblos andinos, em especial em quais países? Pessoal, em qual país, em quais são os países que a cultura inca ela ainda é muito forte? É a Bolívia e a Venezuela? É a Argentina e o Peru? É a Bolívia e o Peru? Ou é a Bolívia e o Uruguai? Vejam, gente, que, como eu havia falado para vocês, a Bolívia e o Peru é onde a Cordilheira dos Andes também atravessa e é onde o povo possui ainda muitas das características dos seus antigos povos, os andinos, o povo inca. Por isso que as pessoas viajam para o Peru, para conhecer o Vale Sagrado e Machu Picchu, tudo isso. Certo, pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, um pouco diferente, saindo um pouquinho da gramática, porque nós também merecemos sair um pouquinho da gramática, conhecendo um pouquinho mais acerca da cultura dos povos. Lembre-se, quem tiver acesso à plataforma Netflix, assiste esse filme que eu tenho certeza que você vai adorar ele, certo? Quem tem acesso também, vai lá na plataforma Eduque da Secretaria de Educação, que eu deixei mais 5 exercícios sobre esse tema para vocês, tá, pessoal? Certo? Olha só, para finalizar, saibam que a cultura de cada povo ela é única. Nós temos a nossa, o pessoal do Sudeste tem a cultura deles, assim como os peruanos possuem sua cultura, e os bolivianos também, como qualquer outro país, certo? Cada cultura é única, cada cultura ela é especial, e nós devemos, acima de tudo, respeitá-las. Certo, pessoal? Eu sou o professor Jameson Mesquita, e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hasta la próxima clase!